Ou seja, a mulher, quando casava, ela deixava de pertencer à família dos seus pais e passava a pertencer à família do esposo. E assim ela permanecia. E morrendo o primeiro, ela deveria ser resgatada pelo segundo, que no caso era Onã. E Deus então, Judá entrega Tamar para se casar com Onã. E a palavra do Senhor vai dizer que Onã, tendo ouvido que os filhos que ele gerasse não seriam dele, mas do irmão falecido, para que o irmão gerasse descendência e não perdesse a parte dele na herança, na partilha dos bens, ele então disse: não vou produzir filhos com ela. Olha o tamanho da maldade. Porque eu vou ter que dividir aquilo que hoje tudo é meu, porque se o primogênito morreu, o próximo sou eu e tudo é meu. E Tamar ainda assim se entrega. Ele se deita com ela, e no momento de dar a ela o direito que é dela, depois da relação sexual, ele joga fora. Não temos criança aqui, né? Isso que ele fazia, isso que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Não era simplesmente o fato de ele jogar fora, mas o fato de ele fazer isso para negar para ela um direito que era dela. E ela se sujeitava cada dia a manter relações com aquele homem, esperando que em algum momento Deus transformasse o coração dele e ele desse para ela aquilo que era dela por direito. Irmãos, quantos homens nós temos hoje que dentro da igreja muitas vezes se relacionam com mulheres, mas negam aquilo que é direito delas? Querem se relacionar, querem ter prazer, mas não querem dar para a mulher aquilo que é dela por direito. Não querem dar honra para a mulher, não querem partilhar da vida, não querem partilhar do bem, não querem partilhar das coisas, só querem sentir prazer. Não dão honra para a mulher dentro da igreja e nem dentro de casa. Deus é poderoso. Isso que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Mas então Deus matou o primeiro porque era maligno. E agora Deus vai matar o segundo, não porque ele era maligno, mas porque ele tinha pensamentos e atitudes más. Quantos crentes dentro da igreja tem atitudes malignas? Quantas vezes a gente, por causa de um pouco de prazer, por causa de alguma coisinha, a gente abre mão da presença do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, da salvação, do reino, da vida eterna? A gente faz essas coisas. Deus marca também Onã. E Judá, não convertido, ele disse: essa mulher é maldita. Hoje ninguém me entrega o meu terceiro filho para casar com ela. E ele faz uma estratagema: vai lá para a casa dos seus pais e fica lá. Quando chegar o tempo dele de casar, eu mando chamar você e você casa com ele. Mas ele tinha perdido não só a identidade, mas ele perdeu também a visão. Ele não chegou a observar que o problema não estava na mulher, mas nos filhos que ele tinha criado mal. Aliás, ele não via que o problema estava nele mesmo, porque ele era mau exemplo para os novos filhos. Chegando no tempo de casar, sei lá, Judá entrega ele para outra mulher. E Tamar, sabendo disso, então ela fala: poxa, mas eu estou aqui guardada na casa dos meus pais. Não abro mão de fazer parte da família do meu esposo. Não abro mão de fazer parte da família do povo de Deus. E o cara me faz uma promessa e não cumpre. Ele estava onde? Quesito, mentira, falsidade, engano. Irmãos, se nós empenharmos a nossa palavra, nós precisamos cumprir. Sejamos homens ou mulheres. A mulher se comprometeu com a esposa, cumpra. O esposo se comprometeu com a esposa, cumpra. Às vezes é difícil ter que cumprir, tem que reconhecer e tem que admitir, mas é necessário. A
diz que o nosso sim deve ser sim. E o nosso não deve ser não. A gente não tem a obrigação de se comprometer, mas se comprometer, tem que cumprir. E o que passa disso é de procedência maligna. E a gente já viu que maligno Deus mata. E não tem como fugir. É palavra, irmãos. É doutrina. Doutrina bíblica. É doutrina para salvação. Vai ferir, vai machucar, vai confrontar, mas vai salvar. Se a gente se arrepender, vai salvar. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa esses pecados, dele se arrepende e os deixa, alcançará a misericórdia. Deus é maravilhoso. Então Tamar olha para essa situação, vendo que não tem mais solução, ela faz uma coisa que não deveria ter feito. Não tendo sido honrada, tendo sido usada, desculpem a palavra, pelo antigo marido, pelo falecido marido, como se fosse uma prostituta, desculpa falar, ele só usava ela para sentir prazer, mais nada, não dava para ela aquilo que era dela no direito. Ela então assume, como diz um ditado no mundo aí comum, já que você tem a fama, daí ela cai. Ela vai lá então ver com uma oportunidade. Bom, já me trataram dessa forma mesmo? Vou me passar como se fosse. Ela vai lá e, sabendo que o Judá ficou viúvo, ela vê assim: bom, o homem morreu, o homem tem lá suas necessidades. Ele não casou, está lá no seu tempo. Eu sei o caminho por onde ele vai para levar o seu rebanho. Eu vou lá e vou me colocar no caminho. Vou me vestir como se fosse uma prostituta. Uso um véu, porque naquela época, na região que eles estavam, era comum a prostituição pontual. As mulheres se colocavam como prostitutas e usavam o véu para não mostrar o seu rosto. Porque daí os homens que não tinham relações sexuais com elas tinham na mente o propósito de estar mantendo uma relação sexual com a divindade que aquela mulher representava. Era como se eles estivessem mantendo relações sexuais com um demônio, com um espírito. Porque a palavra do Senhor diz que aquelas imagens não são deuses, mas que por trás de cada imagem tem um demônio. Era isso que ele estava fazendo. Se deitando como uma prostituta cultual. Em lugar de estar prestando culto a Deus, estava agora prestando culto a uma divindade daquele povo. Olha a decadência nova, Deus. A gente sair de uma posição de honra e caminhar para um vale de desonra. Pondo a vida e a salvação nisso. Só que Deus é misericordioso. Tamar se relaciona com ele, engravida dele. Ele volta para. Nesse processo, me perdoem, eu pulei uma parte aqui. Quando o Judá está pelo caminho e a vê, ele quer manter relações com ela, ele não tem dinheiro naquele momento para pagar. Então ele se compromete dizendo: o que você quer? Ela diz: me dá o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Presta atenção, irmãos. Selo, lenço e cajado. Ele já não perdeu só a comunhão. Selo representa a identidade, a assinatura dele. Quando nós fomos batizados em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus entre nós somos selados. Identidade, você pertence a Deus. Você não pertence mais ao mundo. Você pertence a Deus. Foi disso que ele abriu mão. Por causa da prostituição. Não bastasse isso, ele abriu mão do seu lenço. Lenço a gente usa para quê? Suor, lágrimas, esforço, caminhada com Jesus, sofrimento na presença de Deus, luta, batalha, vitória, unção, comunhão com Deus. Ele abriu mão disso também. E ela pediu uma terceira coisa para ele, o quê? Cajado.
cajado. Cajado é o que, irmãos? Autoridade, liderança, ministério. Há pouco nosso irmão orou aqui no início do nosso culto pedindo: Deus vai resgatar os pastores que estão desviados, que se perderam pelo caminho. Parece que Deus já estava falando desde o começo, né? Não parece não, Deus estava. Antes da gente chegar aqui com a irmã Helena sempre cantando, o Senhor já estava. Ela abriu mão da autoridade por um momento do prazer, abriu mão do ministério. Às vezes por causa de uma droga, às vezes por causa de uma mulher, uma bebida, às vezes por causa do dinheiro, por causa de uma coisa que a gente não deveria pegar, mas pega, que não pertence a gente. E a gente tem, abre mão da nossa identidade. E abrindo mão da identidade que nós temos, a gente abre mão da comunhão. E abrindo mão da comunhão, a gente perde o ministério. A gente fica aqui como se fosse um vaso vazio, falando só da gente mesmo. Com mensagens horizontais, que alegram a tua alma por um momento, mas que não produzem mudança nem transformação na tua vida. E você está alegre hoje, mas amanhã você pode não ir para o céu. É melhor ser ferido hoje, se arrepender hoje e ir para o céu, do que sair daqui alegre, contente, daqui a pouco chegar ali na esquina, virou a esquina, esqueceu que saiu da igreja, perdeu a identidade e volta a fazer tudo aquilo de novo. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Interessante que ela volta e fica grávida. E fica na casa dos pais dela. E daí então, lá para a altura do terceiro mês, quando começa a aparecer Maria, no terceiro, quarto mês, alguém dá notícia para ajudar. Ei, a tua nora adulterou. Mas ela não era mais casada, ela era viúva. Mas só que lembra-se que na lei do Levirado, a mulher pertence à família do marido. Ela adulterou. O que ele fala? Busca ela para a gente matar. Ué? Mas no pecado dela tem que morrer, mas no pecado dele não. Tudo normal. Tudo certo. Tudo de boa. Lembra de Davi? Quando Natan foi falar com ele? Tem um rei, um cara do reino, que ele sentiu uma vontade. Tem um visitante. Visitante é quem? O desejo. A vontade. A cobiça pelo pecado. Ele tinha todas as ovelhas do reino à sua disposição para matar a sua vontade. E o vizinho dele tinha só uma, que ele estimava muito. E em lugar de matar as outras, ele escolheu do lado do vizinho e matar dele. O que Davi diz? Esse cara tem que morrer. Aí o profeta fala para ele: pois esse cara é você. Você tinha todas as mulheres do reino à tua disposição. Urias só tinha uma, a quem ele amava. E você, como rei, foi lá e pegou uma daquele que é mais fácil. Você é para ser exemplo no meio do povo. Precisa de um mau exemplo. E agora aquele cara que pegou tinha que morrer, mas você não, você tem que viver. Peguei contra o Senhor. Davi não foi convidado, apesar de ser descendente. Ele reconheceu, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era arrogante de achar que ele não tinha pecados, não tinha defeitos, não tinha erros. Após ele os cometer, quando ele se deparava com eles, quando era confrontado por Deus com eles, ele dizia: é verdade, Deus, peguei contra o Senhor. E Deus então diz para ele: dá sempre atenção, aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer por você publicamente. Porque não há nada que a gente faça no oculto que não venha a ser por Deus revelado. Não se preocupem em pensar assim: o que as pessoas vão pensar de mim. Se preocupem o que Deus vai ver e sabe de mim. Isso é muito mais importante. Muito mais importante. Então, Judá manda chamar Tamar para matar. E ele diz assim: quem foi o homem com quem você adulterou? Ela fala: o dono desses pertences foi o homem com quem eu me deitei. E ela devolve para ele o seu, a identidade. Ela devolve para ele o lenço, a comunhão. Ela devolve para ele o cajado, a autoridade.
E o que ele diz? Primeira vez que ele se arrepende. O pecado dela não é dela, é meu. Eu fui injusto com ela. Eu fiz para ela uma promessa e não cumpri. Pela primeira vez, Judas se arrepende. Olha que maravilha, irmãos. Deus usa aquele aparente pecado, que de fato era pecado, para servir de testemunho para nós, de prenúncio a respeito da obra que Deus iria fazer. Ele tem 2 filhos, e no momento do parto, Judá, a parteira, aliás, está lá preparando Tamar para ter o seu filho, e de repente um dos filhos põe um braço para fora. Ela vai lá e amarra no braço dele um lenço vermelho. Lenço vermelho. E ela diz: certamente esse é o primogênito. E de repente aquela criança recolhe o seu braço. E no momento de quando o parto acontecer de fato, quem nasce, ela diz: certamente é aquele que eu marquei com o lenço vermelho, com o laço vermelho. Mas não. Quem nasce é o outro. E ele recebe o nome de Perez, ou em algumas traduções, Feliz, que quer dizer aquele que constrói o caminho, abridor de brechas. Quem é esse? Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus Cristo. O nome que ele colocou nos filhos dele, que ele imaginava, não. Eu sou o caminho. Glória a Deus. No segundo filho, ele põe o nome de Zerá, aquele que estava com o lenço vermelho. Zerá quer dizer ensolarado, mas no sentido de poente, não de ascensão. Avermelhado, aquele tom vermelho do sol, quando ele está se pondo, porque ele tinha a pele avermelhada. Por que razão Deus usa esse nascimento como um exemplo, uma tipologia para nós, como uma analogia para nós? Aquele que estava sendo poente, o primeiro braço que se viu, não era aquele que havia de vir. Por isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 53: Senhor, quem criou na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? Jesus de Nazaré. Aquele braço que se viu primeiro era Adão. Adão vem de Edom. Edom quer dizer vermelho, ou seja, o sol decadente. Então estava naquele momento Deus dizendo: vai se depor toda essa descendência. Eu vou fazer cessar. E vou fazer surgir uma descendência nova. Vou preparar para o meu povo um caminho. Jesus de Nazaré. O meu e o teu Redentor. O meu e o teu Salvador. Ele disse que ele era o caminho. E não somente isso, ele é também a verdade. Judá foi para um lugar de mentira. E Deus estava mostrando para ele a verdade. Deus estava transformando a vida de Judá através da justiça de Tamar. Olha a importância de vocês, pessoas da família do lar. Vocês são a estrutura da casa. Nós homens precisamos de vocês. O homem não é completo sem vocês, porque vocês foram tirados de nós. A palavra do Senhor diz lá, se não estiver equivocado, na primeira carta de Pedro, que nós devemos conviver com as nossas esposas com entendimento, sabendo que elas são a parte mais fraca. Mais fraca de quem? De nós. Sair da onde? Da costela. Dá um tapa na costela para ver se não dói. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, vai dizer a partir do versículo 23: maridos, ele não está falando para as esposas, ele está dizendo para nós, maridos. Paulo é o nosso apóstolo. Tem muita gente que está dizendo que é apóstolo aí, mas Paulo é o nosso apóstolo para nós que somos a igreja, para nós que somos os gentios. Esses apóstolos que estão aí precisam
prova. Precisam passar por uma prova, porque a palavra de Deus diz que Paulo só se tornou apóstolo depois de um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Ele passou 3 dias cego porque viu Cristo. Quem foi que constituiu esses caras apóstolos aí? Paulo, eu sei que foi Cristo. E ele disse, como um abortivo, ele foi o último. Mas lá, voltando à carta de aos Efésios, ele diz, marido, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E por elas se entreguem, como Cristo se entregou para a igreja. Aquele que ama a sua esposa, cuida dela, veste e alimenta. Dá proteção, dá honra, coisa que os filhos de Judá não estão dando. Mas Deus honrou Tamar, tirou ela no momento da vergonha, da época da mentira, e trouxe ela para a verdade. Aleluia a Deus. Queridos, a família de Deus se faz destas coisas. Eu ia falar das outras duas, mas já me estendi demais falando da primeira. A família de Deus é assim, irmãos. Meu Deus. Cheia de pessoas sábias, cheia de gente com defeito. E até hoje. É a misericórdia e a paciência de Deus para conosco que não nos consome. Porque todos os dias nós pecamos contra Deus. Por isso, da necessidade da comunhão constante e da oração constante, do choro, das lágrimas, de dizer, Senhor, eu estou tentando, mas eu não consigo, Jesus. Me ajuda. A minha natureza, Deus, me ajuda a matar ela. O apóstolo Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo, para que ele não venha pecar naquilo que ele mesmo ensina para os outros a não fazer. O que quer dizer que o apóstolo não é um super-homem. Ele só é alguém designado por Deus, escolhido por Deus para fazer e cumprir o seu propósito. É Deus, aleluia. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, quer tenham sido quais eles, sem importar o tamanho, desde o simples fato de desobedecer o pai ou a mãe, e nos confessarmos, e nos arrependermos, Deus é poderoso para nos perdoar e para nos salvar. Ele vai nos devolver o selo, Ele vai nos devolver a identidade, Ele vai nos devolver a comunhão que foi perdida por causa do pecado, e vai nos devolver o cajado, nos dará autoridade sobre espíritos, demônios, serpentes, para curar e para salvar em nome de Deus. Eu sou grato a Deus por esse momento, sou grato a Deus pela oportunidade, sou grato aos irmãos pela paciência, pela atenção, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse dia ministrando a palavra que é dele, para a honra e para a glória do nome de Deus. Louvado em nome do Senhor Jesus. Temos alguém para Cristo? Que queira hoje ser honrado?